do nono ano, professor Edson aqui, Geografia. Galera, nessa primeira aula nós vamos dar uma revisada breve aí no conteúdo que nós vimos aí antes desse período de quarentena. Eu imagino, tenho certeza, que vocês estão em casa estudando muita geografia, todo mundo aí está ansioso e morrendo de saudade de mim, eu não tenho dúvida disso. Bem, nós iniciamos o nosso conteúdo, se você tiver com o seu livro, página 207, nós iniciamos aí o período letivo com o processo de industrialização. E vocês lembram que nós fizemos uma diferenciação entre o que é indústria e o que é fábrica. A fábrica, vocês lembram que foi dito que a fábrica é o processo local onde se produz, o local onde se faz o processo de produção dentro da área industrial. As fábricas, elas estão contidas dentro do processo industrial. É o local onde de fato está se produzindo algo, entendeu? Bom, dentro dessas fábricas aí nós temos aí outros fatores que são de extrema importância, tipo a mobilidade, deslocamento, questão de transporte, ok? De escoamento dessa mercadoria ou de compra de matéria-prima. Eu preciso ter vias de acesso para essa indústria. A questão da logística também é de extrema importância. As fábricas procuram se instalar em locais onde tenham fonte de energia legal para que a fábrica funcione, onde tenha a questão de isenção de impostos, onde tenha mão de obra barata ou qualificada, dependendo do tipo de fábrica, onde tenha, entendeu, a questão da matéria-prima, acesso à matéria-prima, toda essa logística que é conveniente para a instalação de uma fábrica, de uma indústria em um determinado lugar. Temos a questão estrutural, se a fábrica ela pode utilizar uma estrutura já pronta ou construir uma estrutura que seja adequada ao funcionamento e à produção, sem prejudicar a zona urbana da cidade. Geralmente as fábricas, as indústrias, elas se localizam nas regiões periféricas mais distantes das cidades, até por lei. E a questão das redes de mídia, de marketing, as redes de ligação entre as fábricas, até mesmo entre as fábricas, nós vamos ver logo mais aí que existe uma diferenciação entre os tipos de fábrica, e é óbvio até chegar ao produto final que estará na mão do consumidor. Nós vimos lá 3 tipos de indústria. Nós temos a indústria de base, aqui ela, são as siderurgias, as metalúrgicas, as petrolíferas. Essas indústrias de base aí são indústrias pesadas, ok? Elas podem fornecer produtos direto ao consumidor ou para outras empresas, para outras indústrias, que são denominadas de indústrias de bens intermediários. De bens intermediários, vocês podem encontrar lá no livro de vocês, chamam de bens de capital. É a mesma coisa, são sinônimos. Indústrias intermediárias, indústrias de bens de capital, consiste em indústrias que têm aí equipamentos, que possuem máquinas, matéria-prima necessária para outras indústrias. Elas vão produzir equipamentos, vão produzir máquinas também, ou matéria-primas para outras indústrias, ok? Essas indústrias, elas são chamadas de intermediárias. Dá o exemplo, tá aqui, meu lindo, leia comigo. Fábrica de motores, servir para outras indústrias, ferramentas, autopeças e etc, tá bom? E nós temos também as indústrias que são do tipo aí de bens de consumo. Essas aqui chegam direto ao consumidor. Indústrias de alimentos, bebidas, móveis, eletrônicos, têxteis, são as indústrias de bens de consumo. Se você tem aí ou pretende, por exemplo, abrir uma indústria e ser o maior empresário de piripiri no ramo da venda de din-din, a sua indústria estará inserida nesse tipo de bens de consumo. Esses bens de consumo, digo mais, eles ainda se classificam em bens duráveis e bens não duráveis, tá bom?
Os bens de consumo duráveis, a gente tem aí os eletrodomésticos, tem os automóveis, etc. E os bens de consumo não duráveis, tá aí os alimentos, as vestimentas, entendeu? São bens de consumo não duráveis. Professor, mas como foi que nós chegamos nesse processo aí das indústrias, o que essas indústrias são hoje? Como foi que se deu esse processo para a gente chegar à indústria de base, intermediária e consumo? Tudo começou com artesanato, depois passou para a manufatura e em seguida chegou a maquinofatura, período da Revolução Industrial. Nós vamos ver aí primeira, segunda e terceira revolução. Produção artesanal, totalmente feito à mão. Manufatureira, parte do processo à mão e parte do processo realizado por máquina. E a maquinofatura, onde a maior parte do processo de produção é realizado através de máquinas. Nós temos aqui, ó, que eu estava falando para vocês, a chamada indústria 4.0. O que é isso, professor? A indústria 4.0 é essa daqui, ó. Nós iremos chegar à quarta revolução industrial. Aqui vai se trabalhar física quântica, aqui vai se trabalhar sistemas cibernéticos, aqui vai trabalhar sistemas de bioquímica, né? Sistemas, cara, extremamente tecnologia extremamente avançada. Mas como o professor nós chegamos a esse ponto? Tudo começou lá no século XVIII, com a Revolução Industrial, primeira Revolução Industrial. O cidadão não tinha o que pensar, acabou de inventar uma máquina de TA, e essa máquina de TA passou a evoluir, as pessoas passaram a desenvolver outras máquinas e nós chegamos à máquina a vapor, onde a fonte de energia dessa máquina a vapor é o carvão mineral, ok? E aí nesse período aí iniciou-se então a primeira revolução industrial. Transitando para a segunda, aqui no século XIX, por volta de 1870, houve a produção em massa, que a gente chama isso aqui de toyotismo, tá bom? Perdão, de fordismo. Nesse período aí, houve a criação das linhas de montagem. Os produtos corriam sobre uma prateleira e os funcionários, os empregados tinham uma única função, que era para produção em série, né? Trabalhar mais tempo com um único produto para se produzir, obviamente produzindo mais, abarcando um mercado consumidor maior e aumentando a produtividade. Aqui a fonte de energia na segunda revolução industrial foi, e ainda está sendo, nós estamos aí saindo dela, né? Que foi a questão da eletricidade e do petróleo na segunda revolução industrial. Chegando à terceira revolução industrial, já bem recente, século XX, né? 1970, adentrou-se então a era da eletrônica, das tecnologias informacionais, da automação. Essa terceira revolução industrial, ela tem por base como fonte de energia as fontes de energia renováveis, eólica, solar, né? A biomassa são as fontes de energia que estão mais visíveis e mais utilizadas atualmente, entendeu? Estão ganhando cada vez mais mercado. Nós trabalhamos alguns pontos fortes de alguns países acerca da industrialização. Aqui no Reino Unido, eu quero só relembrar vocês que nós trabalhamos em sala de aula, só lembrando aqui que essa parte do Reino Unido aqui, toda essa parte do Reino Unido aqui, ele é subdividido, né? Vocês sabem que aqui em cima nós temos a Escócia, né? Aqui a Irlanda do Norte, a Inglaterra e o país de Gales, né? Nessa região. Todos esses reinos aí formam o Reino Unido e a base, a mancha industrial, ela encontra-se aqui, principalmente em Londres, onde vocês sabem que eu conheço muito bem, tomo muito chá ali às 5 da tarde aqui nessa região. E nessa região de Londres destacam-se aí algumas indústrias, né? As indústrias automobilísticas, né? As indústrias
de alta tecnologia, certo? Enfim, tem aí alguns destaques aqui nessa porção sul do Reino Unido, aqui na Inglaterra, né, com uma tecnologia avançadíssima. E eu só gostaria que vocês lembrassem, né, que antes de eu citar aqui as principais cidades que se destacam aí, lembrem que nessa região há uma produção muito grande, aqui mais ao norte, de petroquímica, né? Química fina, que é isso, professor? São as indústrias farmacêuticas, a indústria nuclear, a indústria aeroespacial, e também tem um destaque bem considerável para alimentos e eletrônicos, tá bom? Aqui na região do Reino Unido. Ó, dentro das principais cidades que aqui estão, quero até pedir para você grifar lá no livro, acho que vocês lembram disso. Tem a cidade de Coalbrookdale. É só lembrar da Brooke Shields, não tem erro nenhum. Coalbrookdale foi foi o berço da Revolução Industrial na Inglaterra, digamos assim, lá no século XVIII. Tudo começou nessa cidade chamada Coalbrookdale, certo? Bom, e destaque, professor? Óbvio, Londres, né? A cidade de Manchester, Liverpool, Newcastle, ok? E chamo a atenção de vocês um pouquinho aí para essa cidade de Glasgow, tá bom? Que fica aí mais ao norte, isso aí é na Escócia, tá bom? Onde eles têm aí uma produção riquíssima, ok? Nessa região aí, principalmente de exploração mineral e de tecido, tá bom? Ó, passando para a França, nós temos aí alguns destaques. O livro ele dividiu aí em 4 regiões: a região de Paris, né? A região ao norte, que fica a maior parte dos setores. Eu chamo de destaque aqui, tenho como destaque aqui para vocês essa região ao norte aqui na França, ó, certo? Região nordeste, que merece destaque. Aqui ao norte tem os setores de siderurgia, de metalurgia, têxtil, químico, certo? A região de Lyon, onde tem algumas mecânicas de precisão, tem bens de produção. E essa região aqui que eu quero destacar para vocês, que é a região nordeste, que essa região aí é uma extração de minério, de carvão de ferro, carvão e ferro, perdão, né? Nessa região aí, uma indústria extrativa fortíssima, tá bom? Nessa região. Destaque na França, só lembrar, região norte e nordeste. Nos Estados Unidos, bem interessante, a gente precisaria aí de uma aula inteira para tratar só dos Estados Unidos, mas é importante a gente entender o processo de expansão dos norte-americanos para a gente poder entender o processo industrial e a subdivisão. Lá nos Estados Unidos eles tratam essa região como cinturões agrícolas e cinturões industriais, tá? Mas o livro de vocês trouxe um pouco do processo histórico de formação dos Estados Unidos, da América do Norte aí. Ela foi bem intensa, bem diversificada, por isso os Estados Unidos hoje possuem uma produção bem intensa e bem diversificada. Tudo começou aqui na região leste com as 13 colônias, né? E vejam o quão é interessante o processo de formação aqui, vai mais para a parte da história, mas eu quis mostrar aqui para vocês, né? Que toda essa região leste, ó, aqui começou com as 13 colônias. Essa região aqui da Flórida pertencia à Espanha, né? Os norte-americanos compraram. Isso aqui veio mediante o Tratado de Versalhes, ok? Lá no século XVIII. Essa região central aqui, os estados eles compraram, eram pertencentes à França, e aqui, ó, o noroeste pertencente à Inglaterra, tá bom? Atenção aqui para essa área, olha só que lindo. Isso aqui, a região do Texas, foi anexado. Anexado é uma palavra bonita, né? Eles literalmente invadiram essa região do México, né? E a região da Califórnia e Novo México aqui foi cedido, né? Que bonito, duas palavras bonitas aqui. Foi anexado e foi cedido
pelos mexicanos, que não precisava de território, né? Vamos doar aqui para os norte-americanos. Não foi bem assim, vocês sabem disso, ok? Bom, tratando ainda dos Estados Unidos, como eu falei agora há pouco, tem a questão dos cinturões agrícolas. Muito importante, ó. Quero destacar duas regiões aqui para vocês, duas regiões. Tem essa região aqui, Nordeste, que foi chamada de Antigo Vale do Silício, e tem essa outra região aqui, ó, que é o Vale do Silício atual, tá? Nos Estados Unidos. A região Nordeste, ela foi chamada de Manufacturing Belt, é o cinturão das indústrias, cinturão antigo aí das indústrias. E aqui é onde está o novo rol dos cinturões, o Vale do Silício, alta tecnologia nessa região. Quero chamar a atenção de vocês para a seguinte região, ó. Toda essa área aqui, sul dos Estados Unidos, é chamada de Sun Belt, cinturão do Sol, tá? Nós temos uma área de agricultura irrigada bem interessante aqui nessa área, nessa região, ok? Aqui nessa parte mais ao centro é voltada à agropecuária, ok? Aqui nós temos o Rust Belt, que é o cinturão do trigo na região dos Estados Unidos, vocês podem observar aí na legenda. Toda essa área aqui, o cinturão do milho, muita produção de milho, Corn Belt. Aqui na Flórida tem os produtos subtropicais, principalmente frutas, ok? E aqui o Dairy Belt, que é os laticínios em geral, né? Lá é dividido toda essa parte agrícola dividida aí em cinturões, tá bom? Aí já no final do século 20. Bom, na Alemanha a gente vai ter o destaque da produção industrial alemã, principalmente o setor automobilístico, né? Aí a gente pode citar aí a famosa Volkswagen, a BMW, a Mercedes, entendeu? Indústrias de siderurgia, indústrias de extração de petróleo, gás natural, ferro, carvão mineral, né? É um país que tem um alto consumo energético, né? Mas também possui uma produtividade muito grande, e a gente chama atenção aqui para a região da capital, Berlim. Tá aqui as manchas principais aí onde há a maior produção na Alemanha: região de Hamburgo, Berlim, Frankfurt, Stuttgart. Veja que é bem distribuído. Nós temos aqui o Dortmund também, norte, sul, leste, oeste. Há uma divisão bem interessante aí da área econômica dos alemães, entendeu? Detalhe, deixo só uma dica para vocês aí, que os alemães aí, eles são peritos, né? A galera que está trabalhando com fontes de energia sustentáveis, principalmente a eólica, a biomassa e a solar. Eles são peritos, entendeu? Em utilização dessa fonte de energia, até porque eles produzem muito e eles consomem muita energia. Então eles desenvolveram essa técnica aí também bem interessante da utilização de energias renováveis. Bom, nós vimos também a Itália, a concentração das indústrias na Itália fica toda na porção mais próximo da Europa. Veja que tem aqui uma linha que divide a concentração industrial na Alemanha, ok? Toda essa área aqui representa aí mais de 25% do PIB na Itália. Após a Segunda Guerra Mundial, a Itália foi uma das maiores beneficiadas pelo Plano Marshall lá dos Estados Unidos, plano de reestruturação da Europa. A Itália estava aí destruída, acabada após a Segunda Guerra Mundial. E lembrem dessa dica que eu repassei para vocês do Plano Marshall, que a Itália foi uma das grandes beneficiadas aí, né? E aí desde a década de 50, né, que os governantes vêm tentando estimular essa região aqui, ó, mais ao sul,
aqui na divisa com o continente africano, a região da Sicília, onde fica ali Palermo e tal. Essa região sul eles tentam incentivar um pouco mais a questão industrial, que não está vingando muito efeito, porque, como eu falei lá no início, há uma questão de logística, né? E concentração de minérios. Então, dentro dessa concentração de minérios, né, que estão em sua maioria na região norte, as indústrias se instalam lá por conta também dessa questão da exploração da matéria-prima, sem falar da proximidade com a União Europeia, com a proximidade da porção mais sul da Europa, com os países europeus, onde há uma distribuição maior, há um escoamento melhor, maior, mais eficaz e mais lucrativo para as indústrias italianas, tá? E nós falamos, para finalizar, nós falamos do Japão que teve o seu processo industrial que iniciou lá na era Meiji, né? Foi com a modernização desse setor. Ele se deu primeiramente com investimento na área educacional e na área de infraestrutura. Então, educação e estrutura foram as duas áreas onde o Japão mais investiu para eles poderem chegar a essa indústria bem desenvolvida e com a tecnologia avançada, né, que eles possuem hoje. O Japão também, após a Segunda Guerra, foi um dos beneficiários, não do Plano Marshall, mas do Plano Colombo, que foi proposto lá e que também reergueu, né, a produção japonesa. O Japão, ele só tem um problema que é gravíssimo. Vocês lembram que eu falei que a matéria-prima é muito importante? As indústrias japonesas, elas têm que importar boa parte da matéria-prima, principalmente quando se fala em matéria-prima voltada ao setor primário, à agricultura, ao extrativismo, né? O Japão pouco tem, devido a ser uma ilha, né? Tem mais de 6 mil ilhas no Japão, então é um território acidentado, é um solo que não é fértil, o contingente populacional é imenso, né? Então eles não têm áreas agricultáveis no Japão, boa parte disso é importado, né? Porém eles têm uma indústria de ponta que é invejada no mundo inteiro, destaque para a indústria automobilística, para questão de gasodutos, refinarias, siderurgia, indústria naval, né? Tem um grande destaque. Destaco aqui no centro Tóquio, ok? Que é uma das zonas de maior produção industrial, e aqui a região de Osaka e Kyoto também tem uma concentração aí imensa de indústrias nessa área. Lembrando que a robótica, né, não precisa falar, só para constar, vocês já sabem, a robótica aí é uma indústria que é característica da tecnologia japonesa, beleza? Galera, até a próxima aula aí, fiquem em casa e espero que vocês tenham compreendido aí essa nossa primeira aula de revisão, tá bom? Um abraço para todo mundo e até a próxima.